Olá amigos, hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre artrose. Artrose que é uma doença degenerativa típica das articulações, as chamadas juntas, né? Que as pessoas têm esse nome e acaba sendo um problema bastante frequente hoje em dia através da procura nos nossos consultórios. Por quê? Porque as pessoas que têm esse comprometimento, a artrose então degenerando suas juntas, suas articulações, vão causar muito desconforto, principalmente dor e limitação nos movimentos. Desta maneira, a artrose passa a ser talvez uma das doenças mais comuns e mais importantes da terceira idade. Porém, nós temos casos precoces em que outras pessoas, inclusive pessoas portadoras assim de sobrecarga nas articulações, como é o caso dos atletas ou mesmo pessoas que se expuseram a acidentes, acabam desenvolvendo isso precocemente. Bom, mas falando sobre realmente o aparecimento progressivo ao longo da idade, nós temos que estar atentos que nós devemos estar interferindo no curso da artrose. Interferindo no sentido de preservar as articulações. E como que a gente faz isso? Tratando. Então nós temos hoje recursos para tratamento, auxiliando, né, não só as medidas que nós temos adjuvantes. Por exemplo, atividade física, que é fundamental para a manutenção da estrutura das articulações. Então a atividade física, ela estimula o processo de manutenção das substâncias que lubrificam as articulações e também das células que produzem cartilagem. Então, dessa maneira, nós temos que estimular que as pessoas mantenham uma progressão de atividade física ao longo da idade e também tratamentos que vão complementar a proteção ou mesmo, parcialmente, a regeneração de articulações bastante comprometidas. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão familiarizadas somente com os famosos remédios de tirar a dor. Então, elas acabam não tendo um auxílio adequado, não necessariamente elas não têm uma procura, às vezes, de um serviço médico, um serviço de saúde, mas na maioria das vezes não estão usando algo mais específico. E hoje nós temos que estar atentos a isso, até porque nós queremos, frente ao aumento da longevidade que nós estamos tendo nas pessoas, que essas pessoas possam ter o quê? Autonomia. Autonomia para andar, para fazer suas atividades e que essas articulações, obviamente, são as grandes responsáveis pelo processo de locomoção. Então, dessa maneira, é muito importante que as pessoas procurem, obviamente, ali no seu início dessa terceira idade, medidas já de proteção para as articulações. Óbvio que a existência da atividade física durante toda a vida é fundamental, porque é um processo que também auxilia na preservação das articulações, mas os tratamentos devem ser instituídos em determinado momento para que as pessoas também cooperem para que a sua manutenção exista. Então, a gente tem observado que vários pacientes que nos procuram nunca foram expostos, às vezes, a um tratamento específico. E alguns deles com comprometimento maior, muitos desses pacientes já tiveram necessidade até mesmo de uma indicação de procedimentos nessas articulações. Não só cirurgias, mas às vezes com até o implante de prótese. Prótese o quê? Pode ser uma prótese de quadril, pode ser uma prótese de joelho ou outras regiões que também são passíveis de prótese. Porém, a gente não gostaria que essas pessoas precisassem chegar num ponto desse. Então nós gostaríamos que fosse preservadas a maioria das suas articulações e que hoje facilmente a gente tem recursos para isso. Quando não, essas pessoas também são portadoras de um misto entre a osteoartrose, que seria esse processo, e mais osteoporose, que agrava ainda mais o quadro, até porque ainda existe paralelo nesse caso o risco das fraturas. E, obviamente, que as pessoas que possam estar se expondo às quedas, que aumentam muito na terceira idade, porque o risco de quedas existe maior nessas pessoas, elas têm que estar protegidas, até porque o risco de fratura com complicações é muito grande. Então eu falei um pouquinho sobre isso, porque os tratamentos hoje visam a preservação das articulações. Inclusive, em pessoas expostas precocemente, já existem pessoas fazendo prevenção primária. Prevenção, ou seja, pessoas que estão até fora dessa faixa etária, tomando medicações que preservem as juntas para que elas não deteriorem, ou seja, as articulações sejam preservadas, até para que o seu desempenho, por exemplo, na atividade esportiva, por exemplo, seja otimizado, ou seja, você consiga fazer da melhor maneira possível e não tenha prejuízo ou seja limitado um dia para que não possa mais fazer esses exercícios. Então, nesse caso, a prevenção é bastante importante. Existem, então, recursos terapêuticos hoje, medicamentosos ou alguns outros procedimentos que a gente consegue levar para o paciente no dia a dia. Mas devemos estar atento a isso, não deve ser mais uma preocupação só de quando a gente tiver dor, por exemplo. Nós temos que estar atento à preservação precoce dessas articulações. Então a gente falou um pouquinho disso, porque é um assunto bastante frequente e importante e que muitas pessoas não estão atentas, que é um fenômeno humano. Todos nós vamos
estar sujeitos ao processo de artrose, independente de quem formos. Nós somos candidatos a isso, até por sermos humanos. Então, é um fenômeno realmente importante e globalizado, não tem quem não possa ter ao longo da vida. Então, na próxima oportunidade, nós falaremos mais um pouco sobre isso e foi muito agradável falar um pouquinho sobre isso, até para chamar atenção sobre a precotização, né, desse processo de tratamento e cuidados preventivos. Um abraço, até a próxima.